Fala pessoal, tranquilo? Eu sou o Felipe Meyer Martins, eu estou matriculado na disciplina Projeto Nível 1 e Nível 2 de Projetos de Processamento de Imagem, com o professor Gesseri. Então, para o projeto de nível 1, eu escolhi fazer um reconhecimento facial para acesso a ambientes. Então, eu parti da hipótese de como técnicas de melhoria de imagem, principalmente melhorias de iluminação, poderiam trazer melhores métricas quando eu for utilizar um modelo de uma CNN, por exemplo. E para o meu segundo projeto, também nesse universo de reconhecimento facial, eu fiz um projeto de sistema anti-spoofing, né, que seria um sistema antifraude, para que alguém, também no reconhecimento facial, não consiga chegar com o rosto cadastrado num celular e seja detectado pelo meu modelo, né, e assim entrar no ambiente. Então é isso, vamos ali para o código, quero mostrar para vocês. Então tá, pessoal, para começar, eu primeiro fiz o meu próprio dataset ali, da onde eu faria o reconhecimento facial, em que eu dividi entre grupo de pessoas, né, cadastradas ali no PET, que é o lugar onde eu faria o reconhecimento para entrar no ambiente, né, pessoas que estão cadastradas, né, e pessoas que não podem entrar, né. Então, aqui, por exemplo, eu peguei fotos aqui do Gustavo, né, um membro do PET, e o Miguel aqui, meu amigo, peguei foto dele como um exemplo negativo, né? Que é de pessoa que não está autorizada para entrar ali no. Logo em seguida, eu já fui verificar algumas técnicas ali de melhoria de iluminação, né? Então eu comecei com, por exemplo, correção gama, né? Aqui eu fiz uma própria função implementada ali, que nessa primeira imagem que eu plotei é apenas as minhas imagens originais, né, em grayscale. E aqui embaixo as mesmas imagens, só que com a correção gama aplicada, né? Dá para perceber aqui de uma imagem para outra, né, bem sutil. Por exemplo, aqui nas escadas a gente consegue ter uma percepção melhor de detalhe, né? De uma iluminação um pouco pior, uma iluminação um pouco melhor, né? Eu tirei foto tanto de dia quanto de noite para ter uma maior diversidade ali no meu dataset. Ainda em técnicas de melhoria de iluminação, eu apliquei logo em seguida a equalização de histograma. Então, aqui de novo a imagem original, agora com equalização de histograma, deu para perceber que na verdade ocorreu uma piora da imagem, né? Até mesmo tentando melhorar a questão da iluminação aqui, né? Acabou que a gente percebe esse efeito aqui um pouco mais opaco da imagem, né? Então eu acabei já descartando aí, né, no olho essa técnica. Após isso, eu fui tentar fazer uma equalização de histograma localizada, né? Então, aqui eu separei, eu fiz em 8 regiões horizontais e 8 regiões verticais, ou seja, 64 regiões no total, equalização de histograma localizada em cada uma delas, né? A gente já percebe aqui, o que a gente não viu na outra equalização de histograma geral, uma melhoria no contraste, né? Então isso já é visível aos nossos olhos quando a gente compara uma foto com a outra. E para finalizar esse benchmark de melhoria de iluminação, eu testei ainda a filtragem homomórfica, né? Eu implementei um algoritmo ali e deu para perceber aqui que por mais que tenta, né, melhorar aqui também o contraste e tudo mais, a gente acaba deixando a imagem muito escura, né? Então, dessa parte de melhoria de imagem, eu decidi seguir aqui com correção gama e equalização de histograma localizada. Em relação à melhoria para tirar ruído, eu testei aqui um filtro de média móvel, um filtro de mediana e também um filtro passa-baixo no domínio da frequência. Em relação a esse benchmark, eu percebi que as técnicas de melhoria de imagem, como eu já falei anteriormente, serão consideradas quando eu for tentar o meu algoritmo de reconhecimento facial. Agora, as técnicas de melhoria de ruídos vão ser descartadas nesse momento, a princípio porque na aquisição das minhas imagens também eu tive pouco ruído e elas não se demonstraram muito eficientes para a aplicação. Então, olhando pelo lado eficiência também, processamento computacional, eu vou só seguir com a melhoria de iluminação. Bom, pessoal, agora aqui nesse notebook do Kaggle de reconhecimento facial mesmo, a primeira coisa que eu fiz foi usar um detector Hard Cascade, né? Então, para primeiro detectar se é um rosto ou não, né? E ele me retribuía um bounding box, né? Aqui, então, exatamente a minha região de interesse, que é somente a face das pessoas, né? Então eu vou estar operando a partir agora dessas imagens aí tiradas do Hard Cascade. Bom, pessoal, é claro que algumas imagens acabaram não tendo seu rosto detectado, né? Principalmente aquelas que tinham o rosto mais inclinado, mais para o lado. Então eu desconsiderei essas imagens. Como eu irei utilizar uma CNN, eu preciso dimensionar todas as minhas imagens para imputar na rede com as mesmas dimensões, né? São imagens quadradas, então a altura e a largura têm a mesma dimensão. Então a gente percebe aqui na distribuição das dimensões das minhas faces retornadas do Hard Cascade
que a gente tem diversas dimensões, né? Então aqui eu percebi que eu fiz cálculo da média, mediana e moda. Eu vou optar pela média aqui, então eu vou processar todas, redimensionar todas as imagens para ter 142 por 142 pixels. Pessoal, nesse primeiro momento eu vou partir de um paradigma close set, ou seja, eu vou treinar, testar e validar com todas as minhas imagens, ou seja, tanto conjunto de pessoas não cadastradas, negativas, né, quanto classes de pessoas registradas, né. Então essa vai ser a minha primeira abordagem e eu parti a divisão aqui dos meus conjuntos a partir disso. Meu primeiro teste, né, a partir do modelo científico, é realmente testar as imagens como elas vieram, né. Então eu não vou aplicar nenhum data augmentation nesse começo e nenhum processamento, né, de melhoria de imagem. Eu vou simplesmente fazer um fine tuning aqui de uma rede neural convolucional, né, que eu escolhi essa MobileNet V2, ela é muito utilizada aí para detecção de detecção de objetos, detecção de animais, né? Então, para quem não sabe fine tuning, eu vou pegar o backbone da rede, né? Eu vou deixar treinável, né, todos os meus pesos da rede, menos de best normalization, e vou adequar uma taxa de aprendizado bem baixa para eu fazer esse ajuste fino. Além de descongelar essas camadas, eu vou estar colocando camadas extras, né? Então eu estou colocando aqui uma camada de average pooling, uma de dropout no final, e mudando aqui a minha camada de saída, né? Então eu estou partindo de uma abordagem para utilizar um softmax, né? Em que eu vou ter um número da minha classe sendo o número das minhas pessoas cadastradas, mais uma classe de negativos. Bom, pessoal, treinei aqui meu modelo durante as minhas épocas, né? Aqui eu tenho meus gráficos em relação ao meu conjunto de treino e validação em relação à minha função loss, né? E também em relação à minha acurácia, né, de treino e validação, né? Bom, aqui no meu conjunto de teste eu também tive 100% de acurácia no meu conjunto aí de teste. Bom, partindo para a segunda abordagem, agora eu vou aplicar o Data Augmentation, né, que nada mais é do que eu estragar um pouco minha imagem, né, gerar um pouco, por exemplo, de flip, né, rotação, zoom, contraste diferente, brilho na minha imagem, de forma a tornar o treino mais heterogêneo, né, eu dar uma diversidade aí na minha imagem. Eu antes tinha feito com um ruído gaussiano também, mas acontece que o ruído gaussiano acabou estragando muita imagem, um ruído também que não vai ser aplicado na prática, então achei interessante tirar ele, né, desse meu modelo e treinei aqui e aumentando um pouco o número de épocas, né, cheguei a 100% aqui de acurácia no meu conjunto de validação e quando eu fui para o teste eu também tive 100% aí de acurácia. Bom, eu achei um pouco curioso, né, ter 100% de acurácia aí no meu conjunto de teste. Eu acreditei isso ao fato de ter poucas imagens, né, eu estava trabalhando com 375 imagens no meu conjunto inteiro, né, e o que acontecia, né, toda vez que entrava uma imagem dentro do Data Augmentation, ele pegava daquelas formas ali para fazer o Data Augmentation e aplicava uma delas, né, de maneira aleatória, né. Então, eu querendo aumentar o meu conjunto de imagens, eu agora estou aplicando cada um dos Data Augmentation em cada imagem, né? Então, agora eu vou ter, né, eu tinha 4 Data Augmentations mais a minha imagem original, eu vou ter 5 vezes o tamanho do meu dataset, ou seja, 1875 imagens. Bom, ainda sem aplicar nenhum tipo de melhoria de iluminação, treinando um modelo ali com Data Augmentation, um modelo maior, eu ainda tive 100% de acurácia no meu conjunto de validação e 100% no teste. Bom, agora sim, aplicando o meu processo de melhoria de imagem, eu apliquei aqui uma função para estar fazendo o processamento do CLAR, né, ou seja, a melhoria, a equalização do histograma localizado no canal de luminância, e também a correção gama, né, baseado na função que eu já tinha montado naquele outro benchmark no outro notebook que eu mostrei para vocês. Bom, pessoal, nesse primeiro teste com o melhoria de imagem, eu apliquei a melhoria depois de ter aplicado o Data Augmentation, né? Mesmo assim, eu tive 100% aí de acurácia na validação, também é o mesmo que aconteceu no teste. Aplicando agora a melhoria de imagem antes do Data Augmentation, eu tive também 100% de validação e também 100% no teste. Bom, pessoal, mas pensando nos resultados que eu obtive até agora, 100% de teste de acurácia, eu achei muito curioso e eu pensei em fazer uma mudança de paradigma, né? Então,
eu parei para pensar, eu quero ter um algoritmo generalizado para qualquer pessoa intrusa que tenta entrar na sala não consiga, né? Então não faria mais sentido eu trabalhar com o problema closed set, né? Eu faria mais sentido eu treinar só com as minhas classes de pessoas reconhecidas, validar com algumas amostras de desconhecidos e testar daí sim com uma grande amostra aí de pessoas desconhecidas, né? Com grande balanceamento para testar realmente agora a precisão, né? Ou seja, a razão de verdadeiros positivos em relação a verdadeiros positivos e falsos positivos do meu modelo. A única coisa que eu mudei do meu modelo anterior para esse é a função de ativação de saída, né, da minha camada de saída, que é a CMOD agora. Por quê? Porque a Softmax ela vai levar em consideração todas as classes ali para fazer uma predição. Então, quando eu estou tratando agora de um problema em que eu não estou treinando com a classe negativa, ela vai atribuir alguma classe positiva, mesmo quando for negativa, nos testes. Né? Então, não faria sentido eu coloquei sigmoid justamente porque eu conseguiria também fazer um threshold depois de qual valor entre 0 e 1 ali, de probabilidade que a sigmoid me retornaria, para eu estar melhorando a minha métrica ali, que no caso é a precision, para o meu problema. Bom, pessoal, então aqui eu justamente estou treinando meu modelo aqui com data augmentation sem melhoria de imagem. Né? Então aqui eu estou acompanhando o valor da AUC, né? Então a área embaixo da curva ROC, durante as minhas épocas. Bom, olhando aqui, eu fiz a seleção do meu threshold baseado na minha precision, aqui embaixo. Então eu montei uma função para isso. Né? Eu achei um threshold ali de 0.9, que teve uma precisão no grupo de validação de 76,79%. Quando eu fui para o grupo de teste, lembrando que eu só estou com validação em teste com exemplos negativos. Né? Quando eu fui para o grupo de teste com o mesmo threshold, eu acabei achando uma precisão de 70,3%. Bom, pessoal, aqui agora eu estou treinando meu modelo, aplicando as técnicas de melhoria de imagem antes da data augmentation. E quando eu vou ver a minha otimização do threshold, eu fiquei com 0.9 também, em relação à saída da sigmoid, com uma precision no grupo de validação de 79,85% e uma melhoria, né, dos meus 70% antes de precision sem aplicar as melhorias de imagem, para 73,76% quando eu faço no meu conjunto de teste sem processamento de imagem, sem melhoria de imagem e nem data augmentation aqui. Né? Então é isso, eu tive uma melhoria aí, de um pouco mais de 3 pontos percentuais, o que eu achei muito interessante e até me surpreendeu. Eu esperava ser alguma coisa que não fugisse muito do resultado que eu obtive antes, né? Então eu fiquei bem contente com esse resultado. Pessoal, indo agora para o meu segundo projeto, o sistema anti-spoofing, eu simplesmente peguei todas as fotos que eu tinha no outro dataset, tirei um print no meu celular e com a webcam que eu estava usando para reconhecimento, eu tirei novas fotos do meu celular, né, com diferentes níveis de brilho, né, diferentes posições, foto dessas mesmas pessoas. Né? Eu não vou mostrar elas porque eu acabei parando de CTC algumas lá, então eu não tenho a permissão delas para mostrar aqui, mas eu irei utilizar esse dataset para esse meu projeto. Bom, pessoal, eu ainda utilizei o Hardcore para me retornar a minha região de interesse, né, a face da pessoa. Então, eu utilizei o primeiro exemplo, né, para um sistema de spoofing que é o Laplaciano. O Laplaciano, então, vai pegar a derivada de segunda ordem, né, e vai retornar, então, uma imagem, né, que é exatamente com os contornos, né, essa parte aqui de segmentos, que compõem essas regiões de um grande derivado de segunda ordem. Né? Então, aqui eu tenho exemplos aqui dos meus rostos reais, né, e dos meus rostos fraude, né, do celular, está aqui embaixo. Pessoal, mas para usar todo o processo de um aprendizado supervisionado, eu preciso das minhas features, né, dos meus atributos. Então eu fiz essa função para eu conseguir extrair essas features. Né? Então eu estou pegando aqui o valor médio, né, dos valores absolutos, né, do meu Laplaciano, o desvio padrão, o valor máximo, mínimo, e também eu peguei o histograma de 10 regiões da minha imagem, né, então eu separei em 10 quadrados e peguei o histograma de cada um desses e eu montei um vetor final, né, com esses meus atributos. A partir desses features, eu joguei todos eles em modelos de aprendizado supervisionado para classificação,
Então eu comecei aqui com regressão logística, máquina de vetor de suporte, floresta aleatória e gradient boosting. Em cada um desses modelos eu treinei e validei eles com a validação K-fold, em 5 folds no caso, e o SVM foi o que teve melhor acurácia no meu conjunto, a melhor acurácia balanceada no meu conjunto de validação. Né? Então eu escolhi ele para ser meu representante no conjunto de teste. Né? Então aqui eu montei o pipeline, né? E a minha acurácia balanceada no conjunto de teste foi de 93,85% do Laplaciano com a máquina de vetor de suporte. Bom, agora, ao invés de Laplaciano, eu fui tentar fazer com o LBP, o Local Binary Patterns. Então, a mesma coisa, né? Eu apliquei essa função aqui, plotei alguns exemplos de rostos reais e rostos com spoofing, né? A partir disso, eu fui extrair os meus atributos, né, dessas imagens. Então, aqui eu fui calcular o meu histograma, né, normalizado, da mesma forma que eu fiz anteriormente, né, e isso aí compôs o meu vetor aqui de features. Né. Após conseguir minhas features, eu fiz o mesmo passo a passo que fiz pelo Laplaciano. Apliquei regressão logística, SVM, floresta densa e também o gradient boosting. O gradient boosting se mostrou o melhor classificador, né, quando eu otimizei meus hiperparâmetros. Então eu repliquei o modelo e eu consegui no conjunto de teste 97,69% de acurácia balanceada. Então se mostrou ainda mais eficaz do que o método Laplaciano e com uma boa acurácia média aí no meu conjunto. E é isso, pessoal. Esses foram meus dois projetos, espero que tenham gostado. Um forte abraço e até mais.